E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para debatermos mais um assunto, e o assunto de hoje tem a ver com chamar Deus de você, se referir a Deus por você. É correto se referir a Deus por você, chamá-lo de você? Ou o certo, o correto é apenas chamar de Senhor, só se referir a Deus por Senhor? Há quem diga que o certo, que o correto é apenas se referir a Deus por Senhor, jamais se referir a Ele por você, porque isso seria uma falta de respeito, falta de reverência. Antigamente, em muitas famílias, os filhos costumavam se referir aos pais, ao pai por Senhor e à mãe por Senhora, e isso tinha a ver com respeito. Então, se tratava o pai assim e a mãe também assim, por que com Deus vai ser diferente? Inclusive, em muitas famílias ainda hoje, os filhos se referem aos pais por Senhor ou por Senhora. Então, por que vamos tratar Deus de outra forma, chamar Deus de você? Isso não seria uma falta de respeito? Inclusive, existem muitas músicas no meio cristão que a sua letra se refere a Deus por você, acaba se referindo a Deus por você, assim como tem um monte de pessoas por aí que se referem a Deus por você. Essas pessoas estariam corretas agindo assim, ou elas estão erradas, porque o correto é apenas se referir a Deus por Senhor? Será que Deus ficou ofendido se você se referir a Ele por você? Aliás, existe alguma passagem na Bíblia em que as pessoas se referem a Deus por você? E sim, a resposta é: tem várias passagens, diversas passagens na Bíblia em que as pessoas se referem a Deus por você. Eu vou ler apenas duas para o vídeo não ficar assim muito longo, mas elas já vão ser suficientes para a nossa reflexão. Salmo 86, do verso 8 ao 10 diz: "Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus." Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz: "Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade tudo o que há foi criado e veio a existir." Veja que nesses textos o escritor utilizou o pronome tu. Aí você vai dizer, mas tu é um pronome mais respeitoso, você já é um pronome que se utiliza para qualquer pessoa. E a verdade não é bem essa. Tanto tu como você significam a mesma coisa. A questão é que a nossa tradução é uma tradução mais antiga, e até hoje nós mantemos essa tradução usando o pronome tu. Só que o pronome tu significa a mesma coisa de você, não tem diferença nenhuma. Se você pegar esse mesmo texto que nós vimos aqui e for lá na Bíblia em inglês, por exemplo, você vai ver que eles vão utilizar o pronome you, e o pronome you, traduzindo aqui para o português, significa você, é a mesma coisa que você. Toda vez que temos o pronome tu na nossa tradução, na Bíblia em inglês, você vai ter you, porque significa a mesma coisa, ou seja, o mesmo pronome que você utiliza para se referir a pessoas, exemplo, you are nice, você é legal, você é agradável, é o mesmo pronome que você utiliza para se referir a Deus. Exemplo, you are my Lord, você é o meu Deus. É o mesmo pronome que você utiliza para pessoas, você utiliza para Deus. Quando nós vamos para o original, exemplo, o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, lá você vai encontrar o pronome atá. Esse pronome atá tanto era para se referir a pessoas como você, como também muitos profetas oravam a Deus e usavam atá, se referindo a Deus. É a mesma coisa, atá para Deus, atá para pessoas. Aí algumas pessoas costumam argumentar, mas diante de um juiz, nós vamos nos referir como excelentíssimo juiz, e por que com Deus será diferente? Primeiro, ninguém aqui está dizendo que você tem que se referir a Deus como você. Você pode e deve, caso você queira, continuar chamando Deus de Senhor. Não tem nenhum problema, você está correto em fazer isso. Segundo, quando você se apresenta a um juiz e chama ele de excelentíssimo, é porque ele está na condição de juiz. Mas Deus, quando você se apresenta a ele, ele está na condição de pai. Você é um filho que está se apresentando diante do seu pai. Quando você chama o seu pai de Senhor ou sua mãe de Senhora, entenda que isso é pura tradição. Você não vai desrespeitá-lo caso chame seu pai de você ou sua mãe de você. Isso não é desrespeito. Pode soar estranho por conta da cultura, por conta da tradição. Então, para que não haja nenhum estranhamento, continue chamando de senhor e de senhora, mas entenda que não é desrespeito chamá-lo de você, seja sua mãe ou seja o seu pai, assim como também você não está desrespeitando a Deus por se referir a Ele por você. Então, fechando essa questão, você não está desrespeitando a Deus por se referir a Ele por você.
Isso não é falta de respeito, não é falta de reverência. Falta de reverência é não seguir a Cristo do jeito que ele disse que é para ser, é não honrá-lo naquilo que tem que ser. E tem um monte de gente por aí que até tá chamando ele de Senhor, mas não faz a vontade dele. Aliás, foi o próprio Jesus que disse isso: porque me chamais de Senhor e não fazeis aquilo que eu mando. Então tem um monte de gente por aí chamando ele de Senhor, Senhor, mas na prática não vive o que é para viver diante de Deus. Muito mais do que se referir a Deus usando o pronome tu, você ou até mesmo Senhor. Deus quer uma vida de reverência a Ele, uma vida na qual você possa obedecê-lo da forma como tem que ser, seja usando o pronome tu, você ou Senhor, contanto que você o honre com a sua vida, com as suas práticas. Ah, mas eu só consigo me referir a Deus como Senhor. Ótimo, não tem problema nenhum, você está correto em fazer isso. Eu, particularmente, só me refiro a Deus como Senhor. Eu me sinto bem assim, eu gosto de me referir a Deus dessa forma, mas eu não ando dizendo por aí que se de repente alguém chamá-lo de você, essa pessoa está errada, ela está entristecendo o coração de Deus, ela não está respeitando a Deus. Eu gosto de chamar Deus de Senhor, eu me sinto bem assim. Da mesma forma eu chamo minha mãe de senhora, eu me sinto bem assim, mas eu entendo que isso faz parte de uma cultura, de uma tradição. Eu fui criado assim desde pequenininho, então me acostumei, eu não me sinto à vontade de chamá-la de você, chamo de senhora. Do mesmo jeito é com Deus, não estou fazendo nada de errado se me referir a Ele por você, mas eu me acostumei a chamá-lo de Senhor, gosto disso, me sinto bem assim, porém jamais vou dizer para ninguém que a pessoa está errada caso ela se refira a Deus por você. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha esclarecido aí o assunto. Deixa aí nos comentários o que é que você acha a respeito, se você concorda com o que eu estou dizendo, se você discorda, defenda aí o seu ponto de vista, gosto de ler e comentar a respeito também. Grande abraço para vocês. Ah, não esquece de deixar seu like, deixar os seus comentários e caso não seja inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa esse sininho para receber todas as paradas aqui do canal. Agora sim, grande abraço para você, até a próxima, valeu!